Gestão ou gerenciamento de Wi-Fi em escolas e universidades. Um tema que traz aí muitas dores de cabeça pelo Brasil afora, principalmente para gestores de TI, para integradores e até mesmo operadoras ou provedores que fazem a gestão dessa rede como um todo. A gente vai abordar hoje quais são os principais pontos de atenção e como gerenciar de uma maneira profissional uma rede de uma escola ou de uma universidade, pensando numa estrutura pequena, mas também numa estrutura de escala nível Brasil, por exemplo. Qual que é o grande ponto? Quando a gente fala do ambiente de uma escola, de uma universidade, a gente tem uma série de perfis que acessam a rede ali dentro. A gente tem os professores, a gente tem os colaboradores internos, a gente tem os colaboradores terceirizados, a gente tem os alunos, a gente pode ter os visitantes. É uma infinidade de perfis que demandam determinado tipo, método de autenticação ou até mesmo determinadas regras de uso daquela rede. Então o controle de acesso, a segmentação, a rastreabilidade e a segurança são fatores-chave para poder, de fato, entregar a melhor experiência e ter a rede na palma da mão. O que a gente percebe é que a maioria das escolas, das universidades, elas acabam botando todo mundo dentro de uma mesma rede, ou até mesmo criam SSIDs, redes separadas, mas separam por senhas diferentes. O que a gente sabe que de uma perspectiva de segurança não faz absolutamente sentido nenhum. Algumas têm já, obviamente, soluções desenvolvidas internamente para autenticação, mas que muitas vezes a manutenção ela é custosa e a experiência não é melhor para o usuário. Então aqui a gente tem que olhar para dois fatores fundamentais. Primeiro, segurança. A gente não pode deixar nenhuma brecha, não pode deixar exposta nenhuma vulnerabilidade da rede e não pode permitir com que esses dados possam ser acessados por terceiros, por eventualmente cometer crimes cibernéticos e por aí vai. E o segundo aspecto é o aspecto da experiência. Como garantir uma estabilidade, uma boa conexão e que realmente os alunos, professores, colaboradores e todos os demais perfis possam ter um bom acesso e resolver de fato os seus problemas. Porque a gente sabe que o ambiente de escola e universidade, o uso é também para o ensino e não apenas para o lazer. Na verdade, o uso principal é para o ensino e isso exige muitas vezes vídeos, atividades, tarefas, calls, que podem precisar de uma rede de Wi-Fi, de uma bela estrutura. Então a gente quer falar aqui de pontos que vão facilitar a vida do departamento de TI, mas que também vão entregar a solução de segurança e de experiência que os usuários merecem. E não é tão complexo quanto parece, essa aqui é a grande verdade. Então vamos trabalhar aqui em partes. Primeiro, o cenário. A gente está falando de um cenário de alto fluxo e alta densidade de pessoas com diferentes tipos de perfis e de necessidades, como a gente já falou. Vamos pensar aqui na figura do professor, do aluno e do visitante, por exemplo. A gente sabe que esses acessos ocorrem de forma simultânea na grande maioria das vezes e que são acessos repetitivos, ou seja, a pessoa vai lá quase todo dia. Então a gente sempre recomenda segmentar em pelo menos 3 redes. Uma rede acadêmica, que vai integrar ali os alunos e os professores, uma rede administrativa, que internamente vai poder gerenciar os colaboradores, sejam eles terceirizados ou internos, dá para segmentar essa rede em 2 também, e uma rede pública, que vai ser para os visitantes, vai ser para os pais de alunos, vão ser por pessoas que vêm de fora para eventos e tudo mais. E aqui a gente já tem que trazer as principais preocupações. Primeiro, LGPD, Marco Civil da Internet, segurança interna e, obviamente, a questão da experiência de acesso. Mas, Bruno, quais são os riscos de uma rede sem gestão, sem separação, sem controle ou sem regras? E são muitos esses riscos. O primeiro ponto é, nem mesmo os alunos ou os professores deveriam ter acesso aos servidores internos. Isso já deveria estar numa rede 100% separada e apartada. Outra coisa, qual vai ser o método de autenticação utilizado? É importante que isso seja definido para que a pessoa de fato possa acessar aquela rede. E uma vez tendo acessado aquela rede, o que ela pode fazer ali dentro? Quais são os horários, o que ela pode acessar, se a gente vai segmentar isso por grupos também de hierarquia dentro da corporação. Se a gente não estiver realmente controlando essa rede, a gente pode estar falando aqui do roubo de dados, de ataques hackers, a gente pode estar falando do vazamento de dados, ataques de malware, ransomware, que eventualmente podem até ser utilizados para um resgate, uma compensação financeira, alteração de arquivos, acesso indevido a determinados arquivos e informações. E a gente sabe que numa escola, numa universidade, a gente tem muitas informações sensíveis. Então tudo isso tem que ser controlado para que uma pessoa não possa acessar externamente e trabalhar de maneira indevida aqueles dados e aquelas informações que a universidade detém. A gente tem que pensar muito como antigamente, né, todas as empresas elas tinham lá o seu setor de documentação, que geralmente ficava dentro de um cofre que poucas pessoas tinham acesso aos documentos mais sensíveis. Deixar o Wi-Fi liberado ou não segmentar, não controlar o Wi-Fi é a mesma coisa que deixar esses documentos com uma porta aberta e que qualquer pessoa pode entrar. E sem um sistema de câmeras que, se acontecer alguma coisa, a gente não vai conseguir visualizar o que aconteceu. Então, por mais que o Wi-Fi esteja nesse campo invisível, a gente tem que pensar exatamente assim. Existe uma série de dados e de informações armazenados nos servidores internos, nos arquivos
da empresa como um todo, da escola, da universidade, que as pessoas podem sim bisbilhotar e ter acesso se elas estão eventualmente numa rede que elas não deveriam estar. É como uma pessoa pegar um corredor errado, abrir uma porta, chegou lá e viu um monte de dado indevido que ela não poderia ter acesso. Tem gente que faz isso sem querer, mas a gente sabe que tem gente que faz isso por querer e, portanto, a gente precisa estar atento e mitigar esses riscos. E como que isso pode ser feito? Então, um bom exemplo é a solução de Captive Portal que a gente trabalha aqui no iFeed, justamente para ajudar as escolas e as universidades a definir os melhores métodos de autenticação, que pode ser uma integração com Active Directory, pode ser uma integração com o Google Workspace, pode ser uma integração com um sistema interno já utilizado por aquela escola ou por aquela universidade, que quando esse sistema for atualizado, necessariamente as permissões de acesso ao Wi-Fi vão ser atualizadas. Então, por exemplo, quando o aluno se matricula, ele já garante o acesso. Quando ele finaliza a universidade, ele já perde aquele acesso. E vocês podem criar regras pelos diferentes tipos de perfis. Então, os grupos, por exemplo, do Active Directory, eles podem fazer com que determinados alunos só tenham acesso à internet no período da noite ou da tarde, ou que eles não vão poder acessar determinados sites e a gente pode levar essas regras do firewall para frente. Então tudo isso é feito através do sistema que vai permitir uma gestão completa da rede. E o mais legal, compatibilidade com os mais variados tipos de access points. Para quem tem grandes redes e uma escola trabalha com Cisco, a outra trabalha com TP-Link, a outra trabalha com Intelbras, a gente consegue padronizar e segmentar toda a parte de autenticação, controle de acesso e regramento do uso dessa rede. Tudo isso é configurável no iFeed. Horário, banda, quantidade de conexões simultâneas, reconexões. A verdade é que tem um rol de soluções que a gente pode trabalhar. Além disso, a gente pode inclusive trabalhar com troca de VLAN. Então, determinado usuário, ele tem esse dado, ele é um colaborador, ele vai para a VLAN tal, ou o aluno vai direcionado para outra VLAN. Então, é uma camada adicional onde vocês conseguem ter acesso a esses dados, inclusive visualmente via o nosso dashboard. Então, todos os relatórios de acesso, quem está acessando, quantidade de acessos, quando acessou, qual access point que está recebendo mais acessos e por aí vai. Toda a parte de monitoramento LGPD, como a gente já falou, então registro dos logs de conexão, IP, data de entrada, data de saída, gestão do opt-in, do termos de uso, da política de privacidade de dados, tudo isso a gente gerencia para os mais variados perfis e para as mais variadas redes. E quais são os benefícios? Primeiro, a gente está falando de mais segurança e mais controle, mas a gente está falando de menos tempo dedicado à gestão de Wi-Fi. Basta pensar naquela regra uma vez e depois os sistemas se conversam, a mágica acontece naturalmente. E também toda a parte de segurança da perspectiva jurídica, tanto LGPD quanto o Marco Civil. Isso vai diminuir o número de reclamações, vai tornar a operação mais eficiente, vocês vão ter todos esses registros dos acessos mapeados e caso ocorra algum problema, que eles sempre podem ocorrer, pelo menos a documentação vai estar lá e a gente vai poder criar estratégias para que aquele problema não ocorra de novo. A verdade é que a gente vai estar entregando uma experiência profissional das principais redes corporativas, varejo, banco, hospitais, para escolas e para universidades. Então, uma experiência profissional no ambiente acadêmico. Outra coisa bem legal é que, pensando na rede de clientes, dá para fazer ações de marketing, campanhas, vídeos, pesquisas, divulgações, parcerias com outras empresas, automações de e-mail, SMS, WhatsApp. Então, se tem feiras, tem eventos, tem determinadas festas ou o que quer que seja, a gente consegue também disponibilizar essa rede para os clientes, como vocês bem entenderem. Então, se você é gestor de TI de uma escola, de uma universidade, se você é de um provedor, de um integrador que atende escolas e universidades, e quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse ambiente de gestão de Wi-Fi, conversa com o nosso time aqui do iFeed, entre em contato aqui com o link que vai estar na descrição ou clique aqui em algum lugar dessa tela para poder falar com o nosso time de vendas e a gente poder oferecer a melhor solução desenhada realmente para a sua demanda e para a sua necessidade. A gente tem mais de 600 parceiros espalhados pelo Brasil como um todo, então não necessariamente a gente vai fazer o atendimento direto, mas a gente pode indicar o melhor parceiro para atender a sua empresa, a sua escola, a sua universidade da melhor forma. Então, se você quer uma rede Wi-Fi que faz muito mais do que apenas conectar as pessoas, mas que traz segurança, proteção e até mesmo uma melhor experiência para os usuários, não deixe de falar com o nosso time e até a próxima.